Fala pessoal, tudo bem? Começando o módulo 4, sentimento, a camada de sentimento que dá informações valiosas para o curto prazo. Essa é uma das camadas até mais simples de uma assimilação e também, de certa forma, até divertida. O que a gente quer ver aqui? A gente quer mensurar a euforia, a complacência do mercado. A gente quer mensurar o pânico, o desespero, né, o pessimismo. E para a gente entender isso, você tem uma série, né, de indicadores que tentam capturar isso. A gente vai ver algumas diferenças entre eles, como funciona, né, no modelo Visa a camada de sentimento. E antes de mais nada, vamos dar uma olhadinha aí, o Gutão vai botar na tela para vocês um ciclo de sentimento clássico para a gente entender como é que se desenrola um grande ciclo de alta e um de baixa. Então põe na tela aí, Gutão, olha só, pessoal. Você tem lá o começo de um grande ciclo de alta, você tem a transição, quando entra o chamado smart money, o dinheiro esperto, e os value investor, aqueles que estão querendo comprar, né, as ações da empresa com uma grande margem de desconto, e aquele smart money, que no caso aí quem tem o acesso ao Visa agora pode se considerar um smart money, tem acesso a determinadas informações que mostram que as coisas já estão em transição, estão melhorando, está nascendo um grande mercado de alta. Se você for olhar a mídia especializada, ela vai estar extremamente cautelosa, pessimista. Não, imagina, aí recupera o mercado um pouco. Depois ele tem uma leve correção, o retorno, aí começam a falar, o retorno do grande mercado de baixa, o mundo vai acabar, imagina, foi só um repique, etc. E aí você tem uma grande fase de altas que é puxada pelo chamado investidor institucional, os grandes fundos aí atuando neste movimento. Nessa fase, a mídia especializada, vale a pena explicar, a mídia especializada é aquela que está acostumada a cobrir esse assunto. Então ela é especializada em economia, especializada em finanças pessoais, em investimento, é a mídia especializada. E aí, depois você tem uma correção no mercado e você tem aí uma última etapa do grande mercado de alta. Lembrando que este gráfico não associa preço, é ciclo de sentimento para a gente ter as marcações e entender como se desenrola e que cada etapa não tem um prazo fixo, pode durar meses, anos. Olha só que interessante, aí tem um grande pulo do gato. Nesta última etapa do grande mercado de alta, você tem finalmente a chegada do público. São aquelas pessoas que até então não investiam em ações, não estavam atraídas por ações, mas devido aos anos anteriores de grandes altas, foram atraídos pelas histórias de sucesso e os ganhos que começaram. E aí vem outro pulo do gato. Só aí a chamada mídia não especializada começa a dar destaque e atenção para o mercado acionário. Então, aquela revista que em uma semana estava falando do vestido de noiva e do bolo de casamento, começou a falar da história ali do fulano, de como ele ficou rico na bolsa. Então ela não é especializada em falar de investimentos, nem economia, e começou a falar sobre isso. Então ali é a última etapa e começa a ficar vulnerável o mercado. Porque quando o mercado está muito otimista, muito eufórico, ele fica vulnerável a quedas. Não quer dizer que ele vai cair no dia seguinte, mas ele fica vulnerável, porque está todo mundo comprado. Da mesma forma, quando ele está em pânico e muito pessimismo, ele está vulnerável a altas. E aí vem, né, a chegada de um grande mercado de baixa, com eu até antecipei em outro vídeo das 3 etapas. Né? A primeira queda, que é a negação. Não, imagina, caiu, comprou. Só que aí se você estivesse olhando a camada de indicadores antecedentes econômicos, você já veria a deterioração, você sabe que aquilo não é uma janela de oportunidade. Mas as pessoas estão em negação. Aí tudo bem, você está esperto. E aí vem a alta ali, que pode durar meses e anos, né? Alguns chamam, já falei várias vezes em várias análises e vídeos meus, o pulo do gato morto, o dead cat bounce, o movimento que engana,
E aí todo mundo fala, não, tá vendo, fará nova máxima, eu disse, não sei o quê, seus pessimistas, mensageiros do apocalipse, beleza, tudo bem, retorno da confiança. E aí vem a derradeira perna de baixa, e aí começa o mercado a ficar pessimista, reconhecer que tem problemas, e o mais interessante que diz a lenda, os mais antigos, que um grande mercado de baixa só termina quando o último otimista joga a toalha. E aí vem algumas perguntas interessantes que a gente vai analisar. Então você vai ter lá a informação, primeiro de longo prazo. O mercado está muito caro, muito barato, ok. Como é que está a saúde da economia daquele país? Tá boa, tá deteriorada ou não? Porque eu quero saber como me expor, ajustar minha exposição. Ok. Aí você vai para o sentimento. Esse mercado está complacente, eufórico, está pessimista e pânico, e aí você pode se perguntar, isso é muito bonito, Richard. Mas como eu farei para saber isso? Eu vou perguntar para cada pessoa? Calma! Tem os chamados indicadores de sentimento, e aí você tem vários tipos. Você tem os indicadores de sentimento que eles são calculados com base nas operações dos investidores. Então, o que eles estão fazendo efetivamente no mercado ao comprar e vender ativos? Como, por exemplo, um que é clássico, que é chamado Put Call Ratio, que simplesmente eu quero ver a relação entre o volume de apostas em opções de baixa versus apostas em opções de alta, né? Que é Put e Call, né? Os caras que estão lá comprando muitas puts, eles estão com uma expectativa de queda. Quem está comprando muitas calls está com uma expectativa de alta. Então eu quero ver essa relação. Quando todo mundo está comprando opções de venda, as chamadas puts, quando todo mundo está comprando essas opções de venda chamadas puts, o que acontece? O mercado está muito pessimista. Então, da mesma forma, quando está todo mundo lá apostando na alta, está todo mundo muito otimista. Você tem outros indicadores de sentimento que eles simplesmente pegam a opinião de determinados participantes do mercado, que tem o seu valor. Por exemplo, tem uma nos Estados Unidos chamada Newsletters, que é Investor Intelligence Newsletters, que é o quê? Ele pega todas essas análises de relatórios que são comercializados e vê os gurus estão muito otimistas ou muito pessimistas e, obviamente, vai utilizar de forma contrária. Outro indicador importante é você também ver a participação da pessoa física, por exemplo, na bolsa, e não o número de investidores, mas o que a gente quer ver aqui é a derivada que a gente fala, né? A taxa de crescimento que eles estão entrando ou não. Lembrando que na última etapa que você tem muitas pessoas leigas, né, que estão sendo atraídas pelos anos anteriores entrando no mercado, não quer dizer que a bolsa vai cair no dia seguinte, mas que é um sinal de alerta. E outro indicador espetacular, esse clássico, que é as capas de revista, principalmente de mídia não especializada. Eu fiz até um estudo desde 1968 até os dias de hoje, com capas de revista tanto para Brasil quanto para o mercado norte-americano. Vamos dar só um exemplo aí para rir, vai. Tá lá, põe na tela, Gutão, Business Week, que hoje em dia é propriedade da Bloomberg. Tá lá, 13 de agosto de 81. Eu era um bebê nessa época, eu tinha 7 meses de idade. Saiu aí, ó, a morte das ações. E adivinha o que aconteceu? Foi lá pra cima. Vamos dar um outro exemplo, vai? Brasil, vai. Põe na tela aí, Gutão. 2008, isto é, olha a figura aí jogando dinheiro pra cima. Como ganhar na bolsa, né, com quem já lucrou até R$1 bilhão. Olha aí que beleza. E aí o que aconteceu em 2008, todo mundo já sabe, o resto é história. Então, esses indicadores, eles mostram, né, uma situação do momento de muita euforia ou muito pânico, né, nos exemplos aí, a gente mostrou nos Estados Unidos muito pânico, no Brasil um exemplo de muita euforia e otimismo, e você tem uma outra série de indicadores, por exemplo, acompanhamos como é que está o humor dos principais gestores de hedge funds, ou seja, dos fundos hedge, como é que eles estão, se eles estão muito alocados em determinada classe de ativo ou não. Também
acompanhamos, o nosso algoritmo consegue acompanhar redes sociais, olha só que avanço, olhar lá como é que tá, menções por palavra-chave no Twitter, headlines em notícias, olhar Google Trend, enfim, uma série de coisas que são processadas pelo nosso algoritmo do Visa. E antes, né, de finalizar esse módulo, eu queria falar para vocês um pulo do gato, né, porque todo módulo tem que ter pelo menos 1, 2, 3, o que for. Pulo do gato para sentimento. Todo mercado de alta, poderoso e clássico, ele começa com um movimento que é chamado Climbing the Wall of Worry, ou seja, a escalada dos muros da preocupação. Quer dizer o quê? Quer dizer que o mercado vai subindo e se recuperando, chancelado pelos fundamentos da camada de médio prazo, chancelada pela camada de longo prazo, mostrando que o mercado já estava muito barato. Porém, aí você vai olhar lá a camada de sentimento e o mercado ainda está pessimista. Solte fogos, agradeça, se abrace, fique feliz. É o melhor dos mundos, um mercado que sobe chancelado pelos fundamentos em meio ao pessimismo. Quer dizer que a duração dele vai ser muito maior, é um sinal clássico, essa escalada dos muros da preocupação e que mostra que vem muito ainda pela frente, porque o mercado ainda vai mudando de humor e vai retroalimentando esta alta. Então, os indicadores de sentimento eles devem ser utilizados em conjunto com as demais informações das camadas e principalmente com o próximo módulo que a gente vai ver, que é o da ação dos preços. Então, confere lá!